Boa tarde, meus amigos de casa. Estamos aqui no programa número 1 no ProjetCast É de Deus. É de Deus ou não é de Deus? O programa ProjetCast É de Deus é um programa que vamos abordar vários assuntos. Finanças. Afinal, é de Deus ou não é de Deus? Nossa saúde é de Deus ou não é de Deus? Família é de Deus ou não é de Deus? O que Deus tem a ver com isso? Eu acredito que aqui nesse canal tem 3 tipos de pessoas nos escutando. Pessoas que já pertencem à igreja, que querem ganhar mais conhecimento e estão assistindo aqui, vão querer estar no canal, participando. Um outro grupo são pessoas que ouviram falar de Deus, algum amigo comentou, mas eles nunca experimentaram estar no contexto de igreja. E esse canal vai lhe dar um bom conhecimento. E eu lhe peço que vocês, antes de sair do canal, comece primeiro pega uma folha, eu desafio vocês a pegarem uma folha, pegar uma caneta, anotar o que isso aqui faz sentido para mim ou não, antes de criticar, entendeu? E tem outro tipo de pessoa que está assistindo esse canal que já pertenceram à igreja, mas por algum motivo foram magoados com o pastor, com a igreja, e não quis saber mais da igreja. Então, afinal de contas, pastoreio, cuidado com ovelhas, cultos em templo, e quando somos feridos na igreja, comunhão, é de Deus ou não é de Deus? Para nos responder sobre esse assunto, estamos aqui com o pastor Vinícius, meus pastores, pastora Dani, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite aqui no canal. Então, agora eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação. Quem é o pastor Vinícius, quem é a pastora Dani, também com a Júlia, né? Amém. Obrigado. Boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão assistindo. Eu sou o pastor Vinícius, sou pastor hoje da Atitude Zona Sul, Igreja Batista Atitude na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Botafogo, e sou casado com essa mulher linda aqui, pastora Dani, e vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre ela. Olá, eu sou a pastora Dani Vargas, sou casada com o pastor Vinícius, juntos nós pastoreamos a Igreja Atitude da Zona Sul. Atualmente nós temos 2 filhas, eu estou aqui com a Juju, que tem quase 3 meses, e temos a Lívia, de 8 anos. Então, no mundo corporativo, costuma-se comparar a atitude das pessoas, o comportamento com o animal. Né? Uma pessoa mais decisiva, né? Com mais energia, agressiva nas decisões, ela é considerada como se fosse uma leoa. E tem pessoas mais determinadas, são consideradas como águia. Mas Jesus chamou a gente de ovelhas. Por que Jesus chamou a gente de ovelha? O que vocês respondem sobre isso? Marilda, nós precisamos entender o contexto, né, da palavra de Deus, principalmente nesse momento onde Jesus ele se apresenta como pastor e, se apresentando como pastor, ele se direciona, né, para os seus seguidores e seus discípulos como ovelhas. Né? Ou seja, a ovelha, para aquela época bíblica, era um animal muito comum, né, onde era fruto de sustento e exigia cuidado, andava em bando. Né? A ovelha tem uma característica muito interessante, que ela não tem uma visão muito apurada, né? Ela facilmente se perde por uma questão de um caminho ali que ela não consegue enxergar muito bem. Ela também é frágil, mas ao mesmo tempo, junto do bando ali, tem uma certa resistência de cuidado, né? Porque proporciona um cuidado. Então, quando a gente vai olhar para características do animal, a gente percebe que Jesus ele quis usar esse animal como referência, porque nós também temos muitas dessas características, né? Às vezes nossa visão é turva. Pela emoção, por um desejo, a gente não consegue enxergar realmente como o caminho está, né? Se é bom, se não é bom, se é ruim, ou se algo vai agradar ou não num longo prazo as nossas vidas, vai fazer bem, né, as nossas vidas. E a gente acaba tendo essa facilidade de nos perdermos, né, de escolhermos caminhos ruins. Né? Quando andamos em grupo, temos uma proteção. Né? Então, somos frágeis, ao mesmo tempo somos fortes também, né, em algumas características humanas ou de situações da vida. Então, acredito que, muito por uma questão do momento, né, do contexto onde a Bíblia foi escrita,
pela analogia principal que Jesus trouxe, ele se apresentando como pastor, então pastor de ovelhas. Ele trouxe também essas características que a ovelha tem, que muito se assemelham à realidade do ser humano, né? Principalmente nesse relacionamento com Deus. Entendi. Pastora? Eu concordo exatamente, né? Porque a ovelha, ela precisa do cuidado, como o Vini falou, né? Ela não tem a visão apurada, ela não tem entendimento muitas vezes. Assim somos nós com Deus, né? Que é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. E tendo ele como pastor, a gente precisa que ele nos guie, que ele nos direcione. E assim a gente vai conseguir alcançar aquilo que ele tem para nós, com a direção dele. Então, nós, como ovelhas, nós precisamos nos sujeitar ao pastoreio, né? Ao pastoreio de Deus, ao pastoreio dos pastores da igreja, que são pessoas que são colocadas ali por Deus, recebem a visão de Deus para nos dar a direção do caminho. Então, assim, é muito bom quando a gente se olha como ovelha e vê que tem muito benefício nisso. Por quê? Porque a ovelha ela é cuidada, ela é tratada, ela é protegida, né, daqueles que querem pegá-las, né? A gente olhando assim para no mundo animal, né? Do lobo. Do lobo, né? Daqueles animais ali. A ovelha, ela é protegida pelo pastor ali, junto com, como o Vini falou, né? Com todas as outras ovelhas que estão ali. Ela é mais resistente, né? Mais forte, porque ela está em bando. Então, eu vejo assim, como essa visão. Sim. A senhora falou em pastoreio. O que significa pastorear? Bom, o próprio Jesus, interessante que Jesus, ele, embora o ofício, né, do pastor na época bíblica, na época de Jesus, era um ofício muito comum. O povo, ele vivia da agropecuária, né? Plantação, cuidado de animal, e o cuidado com as ovelhas era algo muito comum. Então, o ofício do pastor era simples, mas o que envolve o ofício do pastor é que é importante, é aquilo que Jesus trouxe. Né? Em João 10, Jesus ele se intitula como o bom pastor. E ali ele dá as características de um pastor, que é o que cuida das ovelhas, que alimenta as ovelhas, protege as ovelhas, ele conduz as ovelhas, né, ao lugar para o pasto ali, para elas se alimentarem, conduz novamente para o aprisco. Ele fala que dá segurança, né, que ele é a porta, ou ele está à porta protegendo, né? Ele até vai falar sobre pessoas que tentam entrar ou se fazerem, elas se fazem de pastores, mas na verdade não são pastores porque querem apenas roubar as ovelhas. Ou seja, então, na nossa visão, pastor, o ofício do pastoreio tem a ver com isso, com o que Jesus falou em João 10. Cuidar, alimentar, proteger, amparar, ali direcionar. E às vezes para direcionar você precisa exortar, né? Puxar um pouco a orelha, limpar. E aí na limpeza você, Na ferida. né, tratar ali a ferida, às vezes dói. Então, o pastoreio tem a ver com essa função mesmo do cuidado e do amparo, da presença da figura, né, daquele que cuida e direciona o caminho da ovelha, né? Para a gente, assim, na nossa igreja, nós temos muito essa visão de que pastorear está totalmente envolvido com o cuidado. E o cuidado tem várias faces, né? Você cuida dizendo não, você cuida exortando, você cuida presenteando, elogiando, você cuida estando presente na vida da pessoa. E por isso a gente entende o pastoreio dessa forma, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar que a ovelha, a pessoa, ela precisa também querer ser ovelha, né? Porque, assim, para você receber o cuidado, você precisa se permitir receber esse cuidado. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas que elas não querem ser ovelhas. Isso é cansativo tanto para aquelas pessoas e ainda mais para os pastores, né? Que estão ali se doando, se colocando à disposição. E aí, como o Vini falou, o cuidado nem sempre vai ser só dar uma direção de amor, de glória, de coisas boas. Às vezes vai ser dar uma direção de renúncia. Olha, você precisa abrir mão disso. Olha, isso aqui não tá legal, né? Às vezes, tocar na ferida é algo que vai machucar, que vai doer um pouco mais para que ela seja sarada. Mas a ovelha, ela precisa se permitir ser cuidada. O que eu vejo hoje é que, às vezes, tem muitas ovelhas
que elas não se permitem, elas não querem abrir ali a porta daquele quarto onde tem muita coisa para ser ajustada, ser arrumada, né, ser organizada, né? Quando tem ali alguém à disposição para fazer isso, mas infelizmente ainda tem muita ovelha que não quer se colocar nesse lugar de ovelha, de cuidado, não entende que isso talvez seja necessário, que é o melhor para a vida dela, ainda não entenderam a bênção que é ser ovelha. Entendi. Vocês falaram desse grupo de pessoas, né, que tem um cuidado do pastor, mas que ela não aceita. Mas tem outro grupo que elas realmente foram feridas. Talvez o pastor não estava em comunhão e falou algo assim que magoou. E essas pessoas falaram, nunca mais igreja, eu não quero mais ter comunhão com a igreja. Que palavra vocês têm a dizer para essas pessoas que foram feridas? E é verdadeira, a dor dela é verdade. Há duas grandes verdades, né? Antes da gente explorar mais esse assunto. Primeiro que, lá em João 17, Jesus ele está orando. E aí Jesus ele fala uma frase assim, Pai, muito obrigado, porque nenhuma das ovelhas que o Senhor deixou sob os meus cuidados se perderam, né? A não ser aquele que já estava destinado para a perdição. Mas ele fala assim, as ovelhas não são minhas, são suas. E esse entendimento muda muito o relacionamento do pastoreio com a ovelha no ambiente de igreja, né? A primeira coisa assim, que a gente precisa pensar e trazer, né, para uma realidade da igreja. Nós somos pastores numa igreja, mas a gente sabe que as ovelhas ali são de Jesus, não são nossas, né? Eu sou uma ovelha também, né? E trazendo para a prática, quando nós falamos que as ovelhas são de Jesus, nós entendemos também que o bom pastor mesmo é Jesus. Eu sou um pastor falho. Eu sou um pastor que estou tentando acertar. Não justifica erros, né? Não estou falando justificando erros, uma má índole, falta de caráter, que isso existe. Infelizmente, existe em todos os segmentos da sociedade. Mas é claro, olhando para um pastoreio, olhando para a vida do pastor, a gente não esperava isso, né? A gente não espera. Mas é uma incógnita ali que entra na equação também, é um número que entra na equação também. Muitos dos lugares a gente vai perceber que escândalos acontecem, atitudes erradas acontecem, falha humana mesmo, em outras situações, mau caráter, né? Em outras situações, influências ruins, e infelizmente acontece, né? Da figura do pastor, ele tomar caminhos errados, tomarem atitudes erradas e acabarem magoando as ovelhas mesmo. Ou por uma ação errada ou por uma omissão, né? Poxa, o pastor não ligou para mim, né? Estava no hospital e o pastor não me visitou. Então, uma omissão. Não digo que em todos esses momentos realmente foi uma omissão do pastor, pode ser uma ignorância, não sabia, não teve o conhecimento, né? Muita atividade, um sistema também, às vezes, que há em muitas igrejas que são nocivos. Tudo isso precisa ser levado em conta, né? E uma última coisa, assim, até para resumir, é a necessidade que nós temos também de ajudar a igreja a não olhar para a gente como a única referência, né? A referência é Jesus. E nós vamos falhar. Agora, é claro, quando você está numa igreja e o pastor falha de uma forma que magoou você, que fere o relacionamento, às vezes é um momento, olha, preciso conversar com o pastor, preciso me abrir, preciso compartilhar, né? Eu preciso procurar a cura disso, né? E muitas das vezes nós conseguimos curar, nós conseguimos através do perdão, através da reconciliação. E eu entendo que há também situações onde a pessoa fala assim, olha, não dá, nesse ambiente aqui eu não tenho mais como conviver, né? Eu até perdoo, mas talvez a confiança não restaura, né? Sim. E aí, vamos procurar outra igreja, né? Vamos procurar um outro povo, um outro pastor, porque o que é mais importante? O entendimento de que, como Paulo fala em 1 Coríntios 12, nós somos o corpo, ou fazemos parte, né? Somos membros do corpo. E às vezes acontece com a gente
vai se virar para pegar alguma coisa, a gente acaba batendo o braço e machuca o braço, né? Sim. Eu machuquei, mas era a intenção do corpo. Às vezes eu vou cocei muito forte, acabei me arranhando. Poxa, não era uma intenção. O corpo, ele às vezes se fere. Às vezes o próprio corpo, ele entra em desalinho. Mas eu sou corpo, eu não vou tirar uma parte do meu corpo, não vou descartar, né? E eu não quero que um dedo meu, ele não quer sair do corpo, senão ele perde a vida. Então, eu acho que assim, todo mundo que já se feriu e infelizmente vai se ferir dentro de um ambiente, né, da igreja, a gente precisa pensar nisso. Eu sou parte do corpo, eu não posso ficar fora do corpo. Ah, se essa pessoa, ela me magoou, eu não consigo ainda, eu preciso de tratamento, ou não tenho a confiança, vamos procurar uma outra parte do corpo, né? Uma outra igreja, um outro arraial, para que a gente possa ter alimento, para que a gente possa ter uma caminhada cristã sadia e entendendo que eu não posso colocar no pastor, na liderança, toda a responsabilidade da minha caminhada cristã, né? Agora tem uma questão também. A Bíblia, ela vai dizer para a gente que os pastores têm uma responsabilidade muito grande. E que ai dos pastores, né, que tratam as ovelhas de forma errada. Ezequiel vai falar isso, o profeta Ezequiel vai dizer, olha, ai dos pastores, né, que cuidam de forma errada das ovelhas de Deus, né, vão dar conta disso. Então, é uma necessidade também de entendimento, de conhecimento bíblico, que Deus não está cego. Deus, ele não está, poxa, deixa acontecer, né, e aí a gente perdoa e está tudo certo. Não, Deus, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Da mesma forma que entendemos que os pastores são falhos, são pessoas, mas eles vão dar conta, né, daquilo que estão fazendo, e ainda mais se for de má índole, se for um mau caráter, né, se for um desvio, isso vai ser levado em conta e eles vão ser responsabilizados, né? Mas eu acho que a palavra assim, minha, assim, para resumir, é todo mundo precisa responsabilizar a caminhada cristã em si próprio. Eu sou responsável pela minha caminhada cristã. Embora a Bíblia também fala que há pessoas que elas matam a fé da outra. Sim. Né? Mas eu preciso sempre tomar essa responsabilidade. Eu sou parte do corpo. Minha caminhada cristã depende de mim em primeiro lugar. E, claro, com a ajuda da igreja, com a ajuda de um ambiente que vai me fazer caminhar bem, né? Então, eu aconselho todo mundo que foi ferido por alguma igreja, por algum pastor, procure uma outra. Procure outro povo, né? Não perca a oportunidade de andar em um ambiente sadio porque um outro ambiente te magoou. Não, há outras igrejas maravilhosas, pastores maravilhosos, ambientes maravilhosos, falhos também, mas maravilhosos, onde a gente vai conseguir ter uma caminhada cristã bem sucedida, né? Então, ficar em casa dando desculpa que o pastor feriu... Não, poxa, ó, a palavra de Deus quem diz... perde é quem fica. A palavra de Deus diz em Hebreus 9, fala assim, ó, não deixe de congregar. Não podemos deixar de congregar. Não existe crente em casa. Porque uma coisa... eu aprendi isso mexeu muito comigo. Quando você está assistindo um jogo de futebol, você apenas está ali assistindo. Né? Você tem alguma emoção porque você está assistindo. Agora, quando você está lá dentro jogando, você é um atuante, né? Você está participando, você está contribuindo, você está tendo uma experiência totalmente diferente. Então, se a gente não faz parte de uma igreja, eu vou ver de casa, eu estou em casa, eu tenho Jesus? Tenho Jesus. Mas eu não estou fazendo parte da família de Jesus, né? Eu não estou fazendo parte. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus é o cabeça da igreja, não é? E nós somos o corpo. Sim. Eu nunca vi uma cabeça andando sem corpo. E nunca vi um corpo andando sem cabeça. Então, Jesus, ele quer andar com o corpo com Jesus. Eu não posso estar com Jesus e não estar com o corpo. E eu não posso estar com o corpo sem estar com Jesus. Então, biblicamente falando, assim, eu não aconselho ninguém a ir por esse caminho de Cristo em casa, ou vou ficar de casa mesmo, porque a Bíblia vai falar, né, que o ferro afia o ferro, não é? Sim. Então, nós precisamos um do outro. Precisamos estar um com o outro, às vezes alfinetando ali um pouquinho, pisou no pé, né? Olha, pede perdão, e eu ajudo, sou ajudado, e é assim que a gente cresce.
Pastora Dani, o pastor falou sobre que vocês são pessoas normais, né? Mas a maioria, né, da igreja, ela considera vocês assim, que vocês não têm pecado, que vocês não vão errar nunca, né? Coloca a régua do pastor lá em cima. E vocês são falhos também, são pessoas normais, né? E eu queria que a senhora explicasse, falasse para as pessoas, né, como deve ser o olhar da ovelha com o pastor, né, olhar de carinho. Porque, assim como os pastores algum dia erraram, nós também, às vezes, erramos com o pastor. Eu tenho que... a pastora não falou comigo, mas talvez ela estava com um problema mais importante para resolver, e aí não deu para falar. Mas aí dá que ter que olhar assim, tá metida, já não vou mais falar, nem me cumprimentou hoje. E o que a senhora tem a dizer isso? A senhora concorda que realmente o olhar da igreja é esse mesmo, botar o pastor lá como se fosse... Eu acho que o pastor, pessoa, né? ele acaba sendo, sim, uma referência, e tem que ser mesmo, né? Porque, assim como Paulo disse, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? A igreja precisa ter alguém ali para ela olhar e ter de referência. Mas nós temos problemas como todo mundo, nós temos tentações como todos, né? Nós temos pecados como todos, né? Porque todos pecaram, destruídos estão da glória de Deus. A caminhada é difícil, como é para todos, são posições diferentes, também cobranças diferentes. A quem mais é dado, mais será cobrado, né? Mas eu vejo assim como uma alegria, assim, uma honra, um privilégio mesmo, estar à frente, poder contribuir, poder ser canal de Deus para as pessoas, né? Para que elas possam avançar, poder discipular. Mas somos também filhos. Além de servos, somos filhos de Deus, né? Temos o mesmo pastor, nosso Pai, Deus, que é o cabeça da igreja. Eu tive uma experiência muito linda com Deus nessa temporada agora em que nós moramos no Texas, onde eu me aprofundei muito com Deus num momento em que eu estava passando por uma dor muito grande na minha vida, mesmo sendo pastora. E, assim, eu digo até que, pelo fato de ser pastora, foi mais difícil para mim passar por isso, porque você tem os mesmos problemas, mas você tem que sorrir de forma diferente, porque você não pode, por causa dos seus problemas, atrapalhar outras pessoas, ou derrubar outras pessoas, ou não estender a mão para outras pessoas. Eu acho que a diferença está aí. Eu acho que é mais desafiador até quando você está numa posição de pastoreio, mas você tem também dificuldades e circunstâncias na sua vida. Eu tive uma experiência lá, onde eu estava me colocando numa posição de serva de Deus e que eu precisava ser diferente. Eu achava que eu tinha que ser diferente, né, de ser assim firme, forte em tudo, porque eu estava numa posição e num lugar que Deus me chamou, e eu não poderia decepcionar primeiramente Deus, e eu não poderia decepcionar a igreja, porque eu era pastora. E a igreja esperava algo a mais de mim, então eu precisava entregar esse algo a mais. Até que, no momento meu com Deus, eu escutei a voz de Deus falando comigo que antes de ser serva dele, eu era filha dele. E eu precisava me colocar na posição de filha. Então, todos somos filhos de Deus, todos estamos assim nessa mesma posição quando se trata de relacionamento com Deus, né? Temos as nossas mesmas circunstâncias, temos o mesmo nível de intimidade com Deus, né? Porque a gente está numa posição de pastoreio que eu estou mais perto de Deus, ou eu tenho mais acesso. O véu do templo já se rasgou, não existe mais isso, né? Isso já existe, hoje não existe mais. O véu do templo se rasgou. Todos nós podemos nos achegar à sala do trono, falar com Deus. Então, assim, nós como pastores, nós somos pessoas que carecemos de oração, carecemos de muita oração, né? Carecemos de muito amor também, porque eu acho que é uma posição desafiadora por essa questão, né? Porque, apesar de qualquer problema, eu preciso estar de pé para levantar outras pessoas. Mas, assim, eu vejo que também Deus, ele fortalece a gente nisso, sabe? Ele cuida da gente nisso, ele cuida dos seus pastores nisso, porque ele sabe que existe um rebanho precioso que está ali abaixo desses pastores que precisam estar de pé para que esse rebanho também esteja. Amém. Pastor Vinícius, quer fazer alguma consideração? Eu acho, assim, que a gente tem realmente uma necessidade, né? De estar sempre bem, né, diante da igreja. Seria muito ruim, né? Um pastor chegar num domingo numa igreja e aí ele sobe no púlpito e ali ele começa a chorar, começa
a reclamar da vida, começa a falar, olha, tá difícil mesmo, né? Lá em casa as coisas não estão legais. Acho que a igreja toda vai ficar assim, vamos embora mesmo, né? Porque tá tudo perdido, né? Então, o pastor ele tem essa necessidade, né, de ter sempre uma palavra de motivação, de fé. Mas nós somos pessoas como todas as outras, né? Temos problemas como todas as outras. Por isso que é muito importante que o pastor não ande sozinho. Eu soube de uma pesquisa tem alguns anos, né? Foi feita uma pesquisa com muitos pastores no Brasil e foi analisado o nível de estresse, né? Nível de motivação, de alegria. E uma pergunta foi muito alarmante, né? Que se o pastor tivesse a oportunidade de exercer uma outra profissão, ganhando bem para sustentar a família, trabalhar de segunda a sexta, não se envolvendo mais com pessoas, se ele aceitaria. E mais de 50% disse que sim, que aceitaria, porque trabalhar com pessoas já é muito desafiador. Trabalhar com pessoas que cobram, né, uma postura sempre feliz, sempre para frente, sempre de fé, também é muito desafiador. E o ministério pastoral, ele é, por natureza, algo solitário. Porque o pastor, ele não pode, ele não deve, né, abrir o seu coração para qualquer pessoa. Então, por isso que em nossa igreja, a gente preza muito para a necessidade de cobertura, né, do pastor ter um discipulador, um líder, alguém acima dele, alguém para prestar contas, né? Alguém que vai me perguntar, ei, como é que está o casamento, né? Como é que está o cuidado com a filha, né? Como é que estão as finanças, né? Porque muitas das vezes as pessoas elas vêm a nós, assim, nos abraçam, nos honram, né? Isso é muito bom, mas pouquíssimas vezes a igreja ela vem e fala assim, pastor, você está bem, né? Como é que está o casamento? Como é que estão as finanças? Como é que estão as emoções? Porque realmente eles veem no pastor, às vezes, um super-homem, né? Uma pessoa que... Ou eles esquecem mesmo, as pessoas não levam em consideração e não vejo que isso é maldade, não. Mas é muito comum isso, né? Que a igreja ela não perceba ou não olhe para o pastor como uma pessoa frágil, como todas as outras, né? Agora, como ser pastor diante disso? Só pela graça de Deus mesmo. É só a capacitação do Senhor. Ele fortalece. Né? João 15,5, Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Né? Então, assim, é só desse jeito mesmo, porque se nós formos fazer pela força do nosso braço, a gente vai sucumbir, porque são tantos problemas, a gente escuta tanta coisa de tantas pessoas, e se a gente não contar com a força de Deus, a gente sucumbe mesmo. Né? Então, acho que a igreja ela precisa... O pastor precisa ensinar isso, né? Que nós somos pessoas. E é muito interessante. Eu tenho um processo de pastoreio que eu uso um sistema de abordagem participativa. Então, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de fazer o que as pessoas estão fazendo, né? Vestir as mesmas roupas das pessoas, morar no mesmo ambiente onde eu pastoreio. Né? Então, eu estou ali vivendo a vida que as pessoas estão vivendo também. E isso faz com que as pessoas também nos vejam como normais. Né? Eu brinco, eu me divirto, eu gosto de comer coisa gostosa também, gosto de viajar, eu também choro, eu também fico chateado. Né? Então, as pessoas veem que eu sou normal. Entendi. E isso ajuda nessa convivência e no entendimento que nós temos também sentimentos, né? Somos falhos como outras pessoas, né? Então, idolatria ao pastor é de Deus ou não é de Não, Não, idolatria ao pastor nenhuma. não é de Deus. Não é de Nunca Deus, foi, né? nunca será. Né? Então, estamos quase chegando no final, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a nossa igreja, convidasse. Fique à vontade, é livre. O que você Amém. venha falar aí com as pessoas de Quer casa. começar? Fala. Primeiro a pastora Dani, fala aí. Se eu for começar, eu vou começar falando do Kids, né? Que eu faço parte também. É uma benção. Mas, assim, a nossa igreja é uma igreja conhecida pelo cuidado com as pessoas, né? A igreja que fala muito sobre discipulado. É uma igreja em célula, né? Que vive ali o Vida na Vida, né? Igreja nas casas.
Então, nós temos células hoje espalhadas em toda a Zona Sul e também em outras regiões próximas. Então, é uma igreja onde a gente preza pelo cuidado e é uma igreja onde a gente tem como referência também o Ministério Kids, né? Onde nós pastoreamos crianças de perto, onde nós olhamos para as necessidades das crianças, um ministério onde nós nem chamamos de ministério, nós chamamos de igreja, uma igreja de crianças, porque de fato que elas vivem ali a cada domingo, a cada quarta, nas células, porque também temos células kids, elas vivem de fato um culto de adoração a Deus, elas aprendem a adorar, aprendem a louvar, né, a importância, o real valor que tem o nosso Senhor para a gente. Então, é uma igreja que fala de amor, é uma igreja muito amorosa, de muito cuidado, que olha para toda a família, uma igreja de cuidado com toda a família. E do Kids eu faço parte. Acho que é mesmo. Olha, o que eu posso falar, assim, que nossa igreja, para mim, é a melhor igreja do mundo. Né? Para mim, porque eu faço parte lá da igreja. E acredito que essa fala, esse pensamento, é necessário para toda igreja, né? Cada membro da sua igreja ele tem que pensar, essa é a melhor igreja do mundo. Essa é a igreja que eu faço parte, né? Sim. Mas é uma igreja também que tem suas falhas, claro, porque nós estamos lá. Mas nós temos uma visão onde nós queremos acertar. Nós queremos agradar ao Senhor. Nós queremos amar aquilo que Deus ama, né? Nós queremos odiar aquilo que Deus odeia, né? Que é o pecado. Nós queremos realmente viver uma comunidade de relacionamento, de pessoas que são percebidas, né? Pessoas que são trabalhadas, que servem, pessoas que querem copiar Jesus, pessoas que querem adorar o Senhor. Então, a nossa igreja tem muito essa visão, né, de serviço, de amor, de comunhão, de palavra, né? Nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a convivência do corpo, a comunhão, né? Lá em Atos 2, quando Lucas ele fala sobre a igreja primitiva, ele fala assim, olha, que o povo era dedicado à oração, partir do pão, à comunhão e à doutrina dos apóstolos, né? Que havia temor no povo, eram alegres. E essas características nós buscamos viver na igreja. E a gente tem crescido, né? Graças a Deus, Deus tem levado pessoas, tem nos apresentado pessoas, e isso tem deixado a gente muito feliz. Então, quem está nos assistindo, se quiser conhecer, né, a Igreja Batista Atitude Zona Sul, tem o nosso convite, fazer parte lá da nossa família, com certeza vamos ficar muito felizes, né, de receber você e sua família, em nome de Jesus. E nós ficamos aonde? Na rua Arnaldo Quintela, número 63, em Botafogo, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os cultos são 10 da manhã, domingo às 10 da manhã e às 18h30, quarta-feira às 20 horas da noite. E domingo de manhã nós somos também uma igreja inclusiva, a Marilda também faz parte do Ministério Incluir. Nós temos de manhã o culto acessível em Libras e temos culto Kids nos domingos e também na quarta-feira. Então, tá falando nessa sensibilidade, eu vou vou fazer uma mensagem silenciosa para os nossos amigos. Então. Bênção. Isso aí. Glória a Deus. Isso aí. Ó, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito do primeiro programa, né? Projeto Cast é de Deus. O Fernando mandou um abraço também, Amém. porque questão do trabalho ele não pôde estar. E quero dar uma lembrança para vocês aqui. Obrigada. Poxa, nós também gostamos muito. A primícia. Nós que agradecemos a Marilda. Todo o carinho. Eu espero em Deus que
alcance muitas pessoas, não só o programa de hoje, Amém. mas todos os outros que você fizer, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, que pessoas retornem para suas igrejas ou outras igrejas, mas que estejam no reino aí de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Isso aí. Obrigada pelo carinho. Adorei. Quando cheguei lá, foi muito. Realmente, a Igreja Batista é a igreja acolhedora. Eu fui muito acolhida. Cheguei lá com muitas feridas também. Mas, glória a Deus pela vida de vocês. Amém. Né? Amém. Amém. Nós que agradecemos também. Que Deus abençoe esse espaço, né? Abençoe esse canal e a sua vida também. Bom, Amém. então, meu nome é Amarilda. Espero encontrar vocês em outros programas. Né? Projeto Cast é de Deus ou não é de Deus? Boa tarde, fica com Deus, compartilhe, curta lá o nosso canal. Obrigada.